Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4 de Colossenses. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo traz para nós que nós devemos agir para com os nossos semelhantes aqui na terra, mesmo que hierarquicamente da hierarquia do mundo eles sejam nos inferiores, mas lembrando que nós temos um Senhor no céu, e aquilo que nós fizermos aos homens na terra, esse Senhor que está nos céus, por leis que ainda não compreendemos plenamente, mas está inscrita na nossa consciência, nos fará atrair consequências similares no mundo espiritual e em outras reencarnações. Por isso é importante começarmos a tomar consciência da nossa responsabilidade. E aí, nós temos que perseverar em oração, velando nela com ação de graças ao Senhor, como forma de não nos irarmos com as situações que acontecem no nosso dia a dia. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como se convém falar. À medida que Paulo pede a todos que orassem uns pelos outros e orassem por ele também, que ele estava naquele momento preso, deveríamos então procurar fazer nossas orações uns pelos outros, aqui no dia a dia, nos aprisionando nesse sentimento de amor ao Cristo, orando uns pelos outros para nos fazermos melhores, para transformar os nossos corações. Andai com sabedoria para com os que estão de fora remindo o tempo. Diante daqueles que não são da igreja, quanto mais sabedoria nós tivermos para lidar com eles, mais poderemos trazê-los para nós. Porque o ato de fazer a oração e agir com bondade, medindo as palavras, a hora de comentarmos e falarmos com o outro, traz para nós grandes conquistas de boa aparência, de boas atitudes, de boas ações. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavra temperada. Saber medir a forma com que vamos falar. Saber medir a forma com que vamos nos direcionar àquelas pessoas. Tíquico, irmão amado, e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Paulo, já adoecido, envelhecido e preso, ainda se preocupa em levar para as pessoas: olha como que eu estou, mas estou perseverando na fé, estou confiante no Senhor. E isso ele entendia que era uma forma dele fazer com que aqueles que estavam do outro lado também se fortalecerem, também procurarem se inteirar para terem mais amor e caridade uns para com os outros. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que for por aqui se passa. E Onésimo, é interessante que era um servo fugitivo, ele foi preso junto com Paulo, e Paulo o converte na prisão. E depois Paulo escreve uma carta a Filemon, e Filemon, que era um dos diretores de uma das igrejas da Ásia, ele pede a ele que liberte o escravo e conviva com ele como um irmão. E aqui, provavelmente, Filemon o libertou, porque ele coloca-o como um grande servidor de Paulo. E Paulo ainda diz o seguinte: se for te dar algum prejuízo, eu te pago por ele. Pela liberdade, eu compro essa liberdade dele de você. O cuidado que ele tinha e a afeição, o carinho que ele tinha pelo Onésimo a partir daquele momento, que ele o converte ao Cristo. E certas coisas acontecem porque tem que ser daquele jeito. Se Onésimo não foge, se ele não é preso junto com Paulo, e se Paulo também não é preso naquele momento, Onésimo ia perder a possibilidade, naquela encarnação, de transformar-se intimamente para se tornar um cristão. Aristarco, que está preso comigo,
vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E tinha aqui também as informações, as orientações a cada um daquele momento, segundo as suas possibilidades. E quando as cartas de apresentação, era interessante, todos eles faziam a carta de apresentação para alguém que ia para as igrejas pregar, fazer as pregações, fazer as orientações, ler as cartas de Paulo. Então, isso era uma prática comum dessa carta de confiança. Até hoje as pessoas ainda pedem referências de algum amigo, de alguma pessoa, em várias situações. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação. Então, naquela busca de trabalhar pelo Pai, essas pessoas que ele recomenda são aqueles que estavam voltados para o bem, estavam voltados para serem seus cooperadores na árdua tarefa que Paulo tinha pela frente. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. A partir do momento que a gente procura ser firme na vontade de Deus, agindo segundo os preceitos e os princípios estabelecidos por Deus, nós vamos crescendo, vamos nos aperfeiçoando e vamos chegando a patamares maiores do nosso processo evolutivo, do nosso processo de entendimento da vida e dos fatos. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. E pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e em Nifa, e a igreja que está em sua casa. Então todos ali, naquele momento, que Paulo lembrava do nome, ele pedia que saudassem-os, que os cumprimentassem, que ele estava lembrando deles. Apesar de naquele momento estar na prisão, mas ele não esquecia de ninguém, orava por todos e pedia para que todos unissem-se em oração. E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E aqui ele demonstra um carinho pela igreja de Laodiceia, e todos aqueles que tiverem vindo de lá, que estivessem na igreja onde, em Colosso, deveria ser feita a leitura para eles, e também levar essa leitura lá em Laodiceia. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Serve para todos nós até hoje. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra. Todos nós temos um ministério no Senhor. Naquilo que você for fazer, nas atividades que você for tomar, haja com respeito, com responsabilidade. Em todas as atitudes da vida, em todas as atitudes que você tem o compromisso de fazer perante Deus, faça com responsabilidade. Somente assim, estaremos construindo uma manhã de luz, uma manhã de fraternidade e de paz. Construindo esse mundo íntimo com as responsabilidades que a vida nos pede e que a vida nos oferece. Trabalhamos assim, intimamente para construirmos um nosso amanhã de luz, construirmos um amanhã de paz e de fraternidade. Sempre lembrando-se que todos nós somos trabalhadores do Cristo e somos aqueles que procuramos servir ao Cristo de alguma forma. Por isso a nossa responsabilidade de agir com amor e discernimento uns com os outros. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Ele está fazendo a saudação de próprio punho, escrevendo, e pede que eles lembrem das suas prisões. Lembre do momento que ele foi preso, dos momentos que ele passou o aperto, dos momentos de suas dificuldades, porque todos terão compromissos perante a justiça divina, perante a própria consciência. E todos nós, em cima desses ensinamentos, devemos procurar pautar nossa vida para estarmos melhores. Oremos uns pelos outros.
Se vocês tiverem prestado atenção, se vocês estão seguindo nossos estudos, observem que a gente faz a prece final, aquela saudação final em forma de prece, na primeira pessoa do plural. Pedimos a Jesus que envolva nossos lares, nossos ambientes de trabalho, para que todos nós sejamos fortalecidos no Senhor, para que todos nós estejamos em paz de espírito, caminhando perante a justiça divina, caminhando para o aprimoramento de nossas almas. Procuremos, pois, construir intimamente os melhores sentimentos, os melhores ideais, para que os nossos amanhãs sejam sempre resplandecentes de amor, de misericórdia, para a construção e edificação de um mundo onde o bem esteja sempre presente em nossas vidas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos amparando e iluminando nossa caminhada. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o Evangelho. Paz e luz, que as bênçãos do Senhor estejam envolvendo o seu coração.